senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. Meu nome é Luiz Fernando e eu vou falar hoje sobre mercado internacional. Senhoras e senhores, eu não sei se você que opera Forex, se você que opera criptomoeda, se você está investindo na bolsa de valores lá fora, que tá lindo, hein? Tá rolando minha carteira agora, Apple tá me salvando o meu ano. Também se você investe em renda fixa lá fora, né, os bonds, ou se você prefere os REITs, fundo imobiliário, eu não sei o que você está investindo. Mas sabe o que essas situações têm em comum? É só você ficar até o final desse vídeo comigo que você vai saber. Antes de qualquer coisa, ó, se inscreva no canal, dá um like, que informação como essa você não vai encontrar, eu te garanto. Bom, vamos entender o seguinte cenário, tá? Até 2, 3 anos atrás, o mercado internacional era visto... Sabe o que eu percebo? É uma percepção minha, tá? Quando eu comecei lá em 2012 a falar de renda variável e tributação em renda variável e contabilidade sobre a renda variável, eu tinha a impressão de que a Receita Federal, a impressão conversando informal com um delegado da Receita Federal uma vez, ele disse o seguinte para mim, ele falou assim: Luiz, quem investe na bolsa são os privilegiados. O que a Receita naquela época, que ele me disse, e é um pensamento dele, eu nem sei se isso era concreto, né? Mas eu peguei isso para mim, achei bem legal isso daí. Ele falou assim: pensa comigo, quem está investindo na bolsa? Bom, leva para aquela época, né? Pô, não é qualquer um. É um empresário que tem muito dinheiro, que tem uma família já de renome e tal. Então, essa galera, o que eles estão fazendo? Eles estão com um monte de situações de renda, de empresa, de vários cenários que faz mais sentido a Receita Federal investigar e conferir, confiscar e organizar e cobrar e sei lá o que ela quer fazer sobre essas operações todas que envolvem esses grandes potenciais de dinheiro do que olhar só a bolsa. Porque a bolsa de valores na época era só um escopo do dinheiro que fazia, ou seja, eles faziam dinheiro com muitas coisas e a bolsa de valores ele era uma forma de rentabilizar, de fazer reserva, mas não era muito foco. Então a bolsa de valores sempre foi vista como um ativo financeiro, como um lugar onde se depositava uma grana para buscar a rentabilidade. E aí sim, tinha um ganhos ali, tinha as operações e tinha a tributação, mas o foco nunca foi a renda variável, porque essas pessoas que estavam na bolsa tinham outros fatores muito mais pesados, onde levava-se uma fiscalização muito maior. Então isso era a visão. O que aconteceu? Aconteceu que abre o varejo, muita gente começou a fazer da bolsa a tua fonte de renda. Os ganhos elevados e a possibilidade de aumentar patrimônio mesmo sem ter outra fonte de renda. Olha que legal. Eu não tenho muita fonte de renda, mas eu estou fazendo uma renda na Bolsa de Valores. Nesse momento, cai por terra esse paradigma de que tem muita gente com muito dinheiro fazendo muito dinheiro em várias situações e colocando um pouco na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores sendo somente um subterfúgio das rendas para uma efetivamente geradora de receita. Quando isso acontece, é que abre-se a visão para a fiscalização. E aí começa a ter uma fiscalização mais intensiva, é aí que começa a ter mais CPF bloqueado, conteúdo bloqueado, e mudanças na legislação, mudanças na obrigatoriedade, mudanças em controle. Então, nos últimos 10 anos, houve essa migração de fiscalização, posicionamento e até mais, até de olhar da Receita Federal para quem investe na bolsa. Para pensar, um empresário que tem uma multi-empresa, multimilionário, ele pega 10% do que ele faz e coloca na Bolsa de Valores. Esse cara, a bolsa é significativamente para ele ou para a Receita Federal o caminho de fiscalização? Não, porque ele está olhando esse outro montante muito grande. Agora, quando a bolsa passa a ser relevante, há uma fiscalização ali. Bom, por que eu estou contando esse cenário aqui? Porque no mercado internacional é desta forma. Então o mercado internacional antes era visto assim: pô, tá muito dinheiro, bota um pouco na Bolsa de Valores e um pouquinho no internacional. Você tem uma ideia? No passado, o mercado internacional abria-se uma offshore, uma conta, ou uma empresa offshore, ou uma conta offshore, que era para muito dinheiro, quem tinha muito dinheiro. É por isso que a gente fala de offshore. Não dá. Diga aqui para mim que quando você escuta offshore, você não lembra de lavagem de dinheiro. Porque associamos isso. Era comum você ver na Rede Globo, há uns anos atrás, que não tinha internet, não tinha nada, né? Já tinha a porcaria da Rede Globo. Nós tínhamos o único meio de comunicação, a Rede Globo, que no Jornal Nacional diziam: olha, o empresário é preso por lavar dinheiro numa offshore no paraíso fiscal. Essa era a chamada. Então, criou-se em nós
que uma offshore é lavagem de dinheiro. Mas não é um mecanismo que muita gente faz de forma errada, para manuseio errado, mas tem muita gente que faz de forma correta. Só que agora é o mesmo cenário da Bolsa de Valores. Agora já não é mais quem tem muito dinheiro, que está abrindo uma offshore, que está internacionalizando um patrimônio. Não! A galera começou a olhar o mercado financeiro lá fora para também geração de renda, para também extrair dinheiro, para também se tornar ali a tua principal fonte de renda, ou uma renda considerável. Nesse momento surge então uma nova fiscalização, novas regras, novas medidas, novas circunstâncias que geram fiscalizações e penalidades. Com esse contexto, se você opera o mercado lá fora, você precisa entender que em 2024, por exemplo, houve uma mudança significativa. Se você olhar quem tinha offshore patrimônio lá fora, teve que regularizar muita coisa, teve que apresentar, pagando 10% de imposto. Na verdade, era facultativo, mas ele tinha a opção de dizer o seguinte: o que você tem lá fora na sua offshore de patrimônio? Apresenta para mim e paga 10%. Se não, vou te dar um prazo. Se não, você vai pagar 15% de tudo que tiver lá fora. E a galera, se fez, fez. Se não fez, perdeu. Só que, além disso, começamos a olhar, então, numa fiscalização específica. Bom, e aí, Luiz Fernando? Bom, eu quero falar com você que opera Forex, por exemplo, que opera mercado internacional. Como é que é a tributação agora do mercado internacional? Primeiro, nós temos que entender que devemos separar Forex, eu vou colocar assim, Forex e Bolsa. Porque Bolsa, o que está ligado em Bolsa? Ações, fundo imobiliário, até a própria Tesouro Direto, mercado norte-americano, por exemplo. Então, se você opera Forex, nós vamos pagar 15% de imposto de renda, não tem mais isenção e você pode compensar prejuízo. Se você investe em ações lá fora, nós vamos pagar 15% também no ajuste anual, ou seja, eu vou calcular todos os meses, mas eu vou pagar somente na declaração do imposto de renda, porque eu tenho a possibilidade de projetar o imposto a pagar e o prejuízo a compensar. Então, ele me dá o direito, tem umas regras para se cumprir, mas tem uma forma de você não pagar agora, pagar só lá, que daí você goza do benefício de compensar prejuízo, e declaração caráter obrigatório para todos os investidores. Olha que legal. Não tem mais isenção de R$35 mil, pago 15%, posso compensar prejuízo. Esse é o cenário para quem opera o mercado internacional, tanto o Forex quanto o mercado de ações. Só que minha narrativa, eu poderia ter inventado toda essa história para chegar no final e dizer só isso para você e falar assim, porra, é só isso, tá? Mas o que acontece? Por exemplo, se você opera ações, você vai ter rendimentos, vai receber dividendos. Os dividendos também são tributados. E para não dar bitributação, existe uma situação que você precisa cuidar. Então, na compra e venda de cotas, no recebimento de dividendos, tudo isso agora é formalizado. E as vendas de cotas têm uma estrutura específica e os rendimentos têm outra. Tudo isso que eu posso pagar mensal ou pagando anual, no ajuste anual. Falei, esse vídeo foi legal para você? Você entendeu um pouquinho? Quer saber mais sobre esse assunto? Diga aqui o que você quer que eu fale sobre tributação no mercado internacional.